Você, empresário, você sente que você está apenas apagando incêndio? Você sente que também está com aquela famosa frase, trabalhando com aquela famosa frase, eu estou correndo atrás do rabo. É esse o seu sentimento? Ah, mas você sente que o seu tempo e o seu dinheiro estão indo pelo ralo? Se esse é o seu sentimento, vem com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de processos simples que vocês têm que implantar na sua empresa que vão te ajudar a ter consistência, sustentabilidade e crescimento. E, como consequência, o aumento das suas retiradas. Vem com a gente! Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores, eu, João Razini, juntamente com meu amigo Mário Henrique, também conhecido como MH. Nós somos dois ex-executivos de multinacional e ex-expatriados e atualmente nós ajudamos as empresas a entender se o seu negócio dá dinheiro e a dobrar as suas retiradas mensais. Tudo bem, MH? Fala, João. Belezura? Beleza! MH, eu vou começar o vídeo de hoje fazendo algumas perguntas para você, tá? E aí você fique bem à vontade para responder com outras perguntas também, ou outras situações. Mas basicamente é o seguinte, eu tenho quase certeza, e aí eu digo quase porque é 99,9% de chance que a Executive, nesse caso eu, você, a gente já chegou em algumas empresas que a gente prestou a consultoria, ou que a gente trabalha mensalmente com eles, e o empresário nos abordou da seguinte forma: eu já fiz de tudo e nada dá certo. Ou melhor, ele chega e fala, eu não sei nem por onde começar. Ou ainda, MH, eu gasto 90% do meu tempo resolvendo problema e ou reclamação de cliente. Essas frases que eu trouxe aqui, que eu levantei, MH, te dizem alguma coisa? Você já passou por isso? É muito comum, todas são muito comuns, né? Uma que é bastante comum é essa primeira que você falou. Eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Ou não sei se o negócio dá dinheiro, se a empresa dá dinheiro. E já tentei de tudo, né? Enfim, a gente trata... É sempre como sintomas, né? Quando você começa um projeto, assim, é sempre o que você escuta do cliente e dos funcionários quando entrevista, etc. Precisa ser tratado como sintomas. Não necessariamente é uma verdade absoluta também, né? E não é uma verdade absoluta, então, sintomas e hipóteses, né, no caso. Então, não necessariamente é uma verdade absoluta e também não necessariamente é o problema que precisa ser endereçado. Pode até ser verdade, mas não necessariamente é o problema que precisa ser endereçado. Então você trata tudo como sintoma e depois faz a investigação da causa raiz. Exato. E aí o vídeo de hoje, o que a gente quer falar, o que a gente quer trazer um pouco pro nosso empresário que está nos assistindo, é que, assim, existe um início, existe um start, né? Existe pequenas soluções que você pode fazer na sua empresa que pode, pelo menos, você deixar o caos para trás, né? Porque, assim, o que o caos traz, né? É aquilo que eu comecei o vídeo, é um tempo e dinheiro mal gasto, porque você não tem uma previsibilidade, tá? Você está sempre com a água aqui, se você pensar, né? Você está sempre tentando trabalhar sempre com a água no pescoço, nesse exemplo, né? E aí isso impacta a equipe também, né?
Quando eu digo a empresa, por isso que eu falo que esses assuntos que a gente traz não é só o empresário que ele é impactado, é a empresa como um todo. Porque, assim, se também o funcionário, tá, não tem uma clareza, isso impacta o dia dele. Isso impacta a produção dele. Porque se o caos está instalado, vamos dizer, dentro da empresa, isso impacta todo mundo, não impacta só o empresário. Não é só um empresário que está correndo atrás do rabo. Né? E aí, de novo, qual que é uma das consequências disso? É dinheiro indo para o ralo. Então, quando a gente chega na empresa e o empresário vem com esses jargões que eu coloquei aqui, né, que é o dia a dia de muito empresário hoje em dia, a primeira coisa que a gente faz, vamos lá, vamos sentar. Vamos tentar entender o teu negócio. E aí eu não estou falando tentar entender o teu negócio no detalhe, né? Mas, primeira coisa, como que está estruturada a sua empresa? Né? Vamos pegar um exemplo, né, Mega? Vamos começar como exemplo aqui. Né? É uma empresa a gente gosta de usar esse exemplo da loja de roupa, que é o varejista. Uhum. Né? Eu chamo de loja de roupa, mas é o varejista. Pensa no varejista como um todo. Né? Como está estruturada a sua empresa? Quem cuida do quê? Porque quando a gente pensa no varejo, você compra algo e vende esse algo. Né? E aí eu estou falando do consumidor final. Quem é responsável pelas contas? Quem é responsável pelo financeiro? Quem é responsável pelo operacional? Qual que é o operacional do varejo? É a venda. É o tete a tete com o cliente. Né? Quem é responsável por isso? Veja que assim, ó, pegando esse exemplo do varejo, eu já levantei os principais processos que é necessário ter na estrutura. E esse é um start. Esse é o início. Certo, Miguel? João, quando você fala assim, tanto o caos quanto a clareza, o controle, digamos assim, ele vem de cima para baixo. Uhum. Então é aquilo que você falou. Vai partir do dono, ou da diretoria, ou do conselho, ou do presidente, vem de cima para baixo. Uhum. Não é de baixo para cima. Alguns problemas vêm de baixo para cima, mas cultura vem de cima para baixo. Então, se você tem um líder que não tem controle da situação, isso vai permear pelo restante da organização. E aí vira uma situação caótica. Normalmente é o seguinte, que existe, às vezes a gente peca por saber demais. Né? Me fale então, mais sobre isso. A gente como pessoa, como ser humano, Tá. né? A gente peca por saber demais. E muitas vezes esse é o caso de um líder de empresa, ou dono, que seja, mas uma liderança dentro de uma empresa. Porque ele já está tão imerso em uma situação, já conhece tão bem aquilo, já conhece todos os problemas e todas as ramificações que uma decisão pode ter, etc., que ele já... A cabeça dele, a mente entra em como dizer... Eu vou colocar uma palavra, no automático. No automático, sim, mas ele já não consegue mais pensar em coisas novas, porque ele já tentou muita coisa. Ele está viciado no processo. Viciado, né? Então, Exato. E é muito comum também a gente falar assim, já tentei isso. Você já tentou isso? Já fez isso aqui? Isso nós tentamos já no passado. E daí não deu certo. Isso é super comum, até empresa grande, né? Quando a gente trabalhava em projeto, empresa grande, nós já tentamos isso, não deu certo. Aí, ok. Ok, não deu certo, mas não significa que não tenha sido uma boa decisão você tentar seguir nesse caminho. Só que daí a execução não funcionou. E aí eles largaram mão. Então, isso não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo. E aí você fica cheio de planos fracassados e você já não consegue mais se mexer, fica amarrado, né? A vantagem daí de você trazer alguém que com a mente fresca, com o Canva em branco, como a gente diz, não viciado, não viciado, sem conhecer o negócio,
Às vezes tem que conhecer o negócio mesmo, né? Às vezes a gente pega alguns negócios que a gente nunca mexeu antes e você precisa entender a dinâmica daquilo, o que é esse produto, o que oferece, o que o cliente quer. A vantagem é que a gente não sabe demais, então a gente não consegue cometer esse erro de pecar por saber demais. Porque no começo a gente não sabe nada sobre aquilo. E então você vai seguir o caminho lógico para você descobrir. E como a gente não conhece, a gente não teve essas tentativas fracassadas no passado que a empresa teve, a gente vai para o simples e para o básico. Volta ao básico. E o básico funciona. Fazer o básico bem feito. Eu já disse isso, eu acho, em alguns outros vídeos nossos, né? Eu sou um exemplo do que exatamente o MH está falando, tá? Porque para quem conhece a nossa história, minha do MH, então a gente ficou um tempo fora do país, multinacional, etc., e a gente voltou, né? E a gente voltou para empreender. E então a gente, querendo ou não, a gente tem os dois lados, a gente vê os dois lados, né? A gente já viveu os dois lados. O lado do empresário, o empreendedor, e o lado da multinacional, do nível executivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu voltei para o Brasil, isso agora vai completar 5 anos, um dos motivos foi para eu começar a ajudar na empresa da família da minha esposa, né? É uma empresa de médio porte, né? Eu continuo trabalhando até hoje, então eu tenho dois chapéus, vamos dizer, né? Tanto na Executive como na empresa. E logo que eu cheguei, né? O que eu fiz? Foi exatamente isso que o MH falou. Eu era a mente fresca. Eu precisava entender o negócio, né? E aí eu fui mapear o negócio, entender o negócio. Porque muitas vezes quando a gente fala mapear, etc., o pessoal já pensa, então você já fez o fluxograma. Não, você vai tentar estruturar, pelo menos criar um organograma para entender quem é responsável pelo quê. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Deixa eu tentar entender esse negócio. É um negócio que ele mistura um pouco de atacado com varejo. É um negócio um nicho bem específico, né? Então, também, nem tudo que a gente trabalha para o varejo vai dar certo e vice-versa, enfim. Mas eu fui tentar entender. Primeiro, quais são os processos essenciais desta empresa? Os processos no questão varejo e na questão atacado. Porque atacado é B2B, é o business to business. O varejo é o consumidor final, então tem essa mistura. Eu fui tentar entender. Eu fui tentar entender o negócio, papéis e responsabilidades. Quem é responsável pelo quê? Como funciona a operação do atacado, como funciona a operação do varejo. E, gente, foi papel de pão. Peguei o papel e falei, deixa eu tentar entender esse negócio. Esse foi uma coisa que eu fiz. Né? Então, se quem está nos assistindo, essa é a primeira coisa. Tenta colocar as caixinhas. Quem é responsável pelo financeiro? Quem é responsável pela área de vendas? Quem é responsável pela área de compras? Quem é responsável pelo relacionamento com o cliente? Nesse caso, no meu caso, tem o atacado e o varejo. Né? Se o funcionário precisa de alguma coisa, para quem que ele tem que se direcionar? Coisinhas básicas, que na cabeça de quando eu cheguei, do pessoal que estava aqui, eles saíam atirando para tudo quanto é lado. Então, quando eles precisavam fazer uma negociação um pouquinho mais, assim, valores altos, um pouco mais, né, assertiva, eu vou colocar assertiva, mas eu acho que não é a palavra certa, mas assim, com um pouco mais de complexidade. Qual que é a política de crédito? Ah, você quer que tenha? Não estou falando, assim, para quem que eles têm que sentar e negociar? E falar, vamos tentar vender essa máquina aqui por esse valor, porque daí nós vamos ganhar nesse outro. Que eram negociações específicas. Para quem? Não tinha ninguém. Entendeu? Como que vai funcionar? Então, juntos, a gente foi construindo isso. Por quê? Porque as pessoas que estavam aqui estavam viciadas no processo. Então, quando acontecia esse tipo de coisa, de algumas negociações específicas, ligava para fulano lá, o fulano muitas vezes não podia atender, e aí ficava naquela, perdia negócio. A gente padronizou.
Então, esse é um exemplo. Por isso que eu falo, eu gosto de usar eu como exemplo, porque isso aconteceu comigo. A gente precisou padronizar os principais processos. Né? A gente precisou deixar claro papéis e responsabilidades. E quando você padroniza, quando você cria os papéis e responsabilidades, você vai para um outro ponto. Anota aí, empresário. Você consegue mapear as tarefas críticas do teu negócio. Tá? Se essa tarefa parar, ou ela se tornar um gargalo, eu vou ter problema na empresa. Né? Nesse meu caso, um dos produtos que mais vende é tipo um consumível. Né? Então você vai lá, você entrega para o cliente, ele usa, você pega a embalagem, leva para encher e volta. E entrega para o cliente de novo. Pensa comigo. Se eu não conseguir, se eu não tiver uma logística que vai recolher essa embalagem e levar até o enchimento, eu paro a produção dos meus clientes. Então esse é um exemplo. Um exemplo de essa atividade crítica de levar até o enchimento, ter a embalagem, isso eu não posso parar. Pode vir Natal, pode vir Ano Novo, eu não posso fechar a empresa, porque essa é uma atividade crítica. Né? Então, você começa a entender e ver que, assim, eu, como empresário, eu tenho que dar atenção nesse caso aqui. Agora, a loja que vende o varejo, etc., ela tem um outro processo crítico dela, que é o não ter o produto. Aí é a área de compras. E eu fiquei responsável pela área de compras. Então, olha só, nesse 5 minutos que eu estou falando aqui, deixei o MH quieto, que eu estou falando do meu exemplo, tá? Eu já linkei aqui alguns passos do que você, empresário, tem que fazer. E você, como especialista do teu negócio, tenta pensar fora da caixa. Quando a gente fala pensar fora da caixa, eu estou falando assim, cara, não fique viciado no teu processo. Porque é isso que o MH falou. Você está viciado, você viveu aquilo e fala, não dá, não consigo. Cuidado, você está viciado. Quando você pensa fora da caixa, quer tentar sair daquele ambiente e falar, pô, eu posso sim melhorar. Deixa eu tentar estruturar. Deixa eu tentar organizar. E a partir do momento que você estrutura, organiza, mapeia, o efeito é em cascata para o teu time. MH, desculpa, eu sei que eu estou falando demais, mas esse é um... Porque eu vivi muito isso. E quando eu falo que a executiva é diferenciada, é por isso. Porque a gente já esteve nos dois lados. Então, vai lá. Não, eu ia reforçar aquilo que você sempre diz, que tem que vir de cima, né? Que a gente falou no começo ali não adianta você esperar que seja a equipe de frente que vai resolver os problemas. Não vai. Então, a clareza. Por isso, quando eu falo, é efeito cascata, porque a partir do momento que você empresário tem claro, você só passa isso adiante. Aí vem um outro passo, MH, que para mim é primordial. Comunicação é uma arte. João, então você é um best-seller na comunicação? Não, eu falho diariamente. Mas eu me cobro que sim, eu tenho que melhorar cada dia a comunicação. Porque de nada adianta você ter tudo claro na tua cabeça, como a MH falou, você já está viciado, já está tudo claro na tua cabeça, se você não souber replicar esta informação para as pessoas abaixo de você. Aí você está falhando. Aí não adianta de nada. Aí não adianta de nada. A empresa vai estar perfeita dentro da tua cabeça. E para o teu cliente, e para o teu bolso, e para tuas retiradas mensais, vai falhar. Vai lá, amiga. Assim, a gente está falando do caos ao controle, né? Eu lembro dos meus primeiros estágios, a gente era uma empresa, não era muito grande, mas devia ter uns 50 funcionários. Uhum. E os proprietários, eles eram bem excêntricos. Uhum. E sempre chegavam às vezes um pouco depois que todo mundo já estava e chegava
fazendo pedidos, sabe aquela coisa? Todo dia um pedido novo, diferente do de ontem, sem... Não, o que acontece? Um dia você pede para fazer uma coisa, no outro dia pede para fazer outra coisa, daí no outro pede para desfazer aquilo que foi feito. Por quê? Porque não existe uma visão clara do onde você quer chegar do longo prazo e o que você vai fazer dia após dia para chegar lá. Então, cada dia era uma coisa nova. Quando você tem um ambiente assim, né, ou seja, um líder estressado, um líder nervoso, um líder sem, né, uma clareza, esse líder vai fazer o caos permear pela empresa. O caos perfeito. Então, como você sair do caos para ter o controle? A primeira é o líder, por mais confuso que ele possa estar, não deixar isso transparecer, porque ele precisa ter transmitir uma energia ou uma mensagem de controle. Porque as pessoas olham para ele ou para ela e como a autoridade. Então é a questão de você ter uma autoridade e um autocontrole sobre a situação, e você transmitir isso para os demais. Agora, para você conseguir transmitir isso de uma forma genuína, a situação precisa estar sob controle. E você precisa ter essa clareza. E por onde começar? Pelas finanças. Exato. Pelas finanças, né? Quanto que este negócio gera? Você precisa, para isso, também ter um desapego, que é difícil para o líder ou para o dono de uma empresa ter. Você tem um desapego emocional e um desapego no sentido de entender que a empresa não é você e você não é a empresa. Vocês não são a mesma pessoa. A empresa, ela precisa ser vista como uma entidade própria e, de certa forma, independente de você. Eu gosto... Uma vez uma funcionária de um cliente falou assim: MH, você tem uma empresinha no seu coração. Ela não quis dizer isso como elogio, mas eu recebi como elogio, porque você precisa analisar o negócio de uma forma fria e desapegada. Significa que nós somos pessoas frias e desapegadas? Não. Mas um negócio não é um negócio. Você precisa quase que enxergar ele como uma máquina. Certo. Né? Uma caixinha que você imputa coisa e tira coisa e é remunerado por isso. Exatamente. Né? Como a gente já falou em outras coisas, funcionário feliz, funcionário motivado, todas essas coisas são muito importantes, mas são pré-requisitos para que você tenha um negócio que cresça, que prospere. São pré-requisitos, não é o objetivo final seu. Ninguém abre uma empresa para contratar pessoas e deixar essas pessoas felizes. Você abre uma empresa para suprir uma necessidade no mercado e fazer aquele negócio crescer e você ser remunerado por isso. É por isso que você abre um negócio. E o restante é pré-requisito para isso. Então, tudo isso para dizer o quê? Você analisar de uma forma fria, desapegada, e conseguir enxergar os números, entender quanto que está gerando de dinheiro aquele negócio. Com isso, você vai já ter uma grande conquista, que é saber se dá dinheiro, se não dá dinheiro, quanto que dá dinheiro.
e o que precisa ser feito para poder dar mais dinheiro, ou, né, ou dar dinheiro. E começa por aí. E aí entender o processo. Qual o processo? O processo que é o que você faz que gera valor para o seu cliente. O que você faz porque gera valor para o seu cliente, que seu cliente está disposto a te pagar? É esse processo que você precisa mapear. Que foi o meu exemplo que eu passei. Exatamente. Certo? Então, acho que a mensagem principal é essa. Então, para você sair do caos ao controle, se desapegar e começar a ter controle da situação para que você possa transmitir uma sensação de controle. Exatamente, exatamente. E assim, organizar a sua empresa, tá? Uma coisa que o empresário tem que colocar na cabeça é assim, organizar a sua empresa não é complicar a empresa, não é burocratizar a empresa. É sim você ter uma clareza, é isso que o MH falou. E o MH falou em 2 pontos aqui, tá? A questão financeira, né? A visão do fluxo de caixa da sua empresa, né? E a questão de processo. Né? No meio desse vídeo aqui eu falei muito dessa questão de processo, que foi o meu caso. Mas eu também tive que olhar no financeiro, para entender o quanto que a empresa dá. Né? Mas para o dono da empresa, no caso da família da minha esposa, estava claro que dá. É óbvio. Né? Mas a gente criou indicadores. A gente deu clareza. E hoje a gente tem reunião mensal para conversar sobre isso. Virou um negócio que entrou já no sangue. Né? Já faz parte do dia a dia. Então, eu não diria que a empresa estava no caos, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas a gente conseguiu trazê-la de uma forma mais controlável. Tá? E o que a gente fez nesse vídeo hoje foi, você que está no caos, pense nesses pontos que a gente colocou. Né? O líder, um tanto quanto líder, o MH falou sobre postura, inteligência emocional e etc. Depois organiza essa questão financeira sua e depois mapeia os processos críticos do teu negócio. Você tendo controle dessas 3 visões, e um tanto quanto mistura com o psicológico, você vai sair do caos e pelo menos ter uma ideia, para depois começar a melhorar. Então nós vamos falar nos próximos vídeos aí sobre o planejamento 2025. Aí sim você vai conseguir fazer um planejamento do teu ano de 2025. Porque muitas vezes, vamos criar o planejamento, mas com base no quê? Já estou dando um spoiler do próximo vídeo. E lembre-se, organizar a sua empresa não é complicar. Muito pelo contrário. É fazer as coisas acontecerem de forma natural. Certo, MH? Certo, isso aí, João. Gente, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Para nós é formidável ter vocês aqui. E o nosso intuito é sim que você aumente as suas retiradas. E você só vai aumentar suas retiradas se você pensar em tudo isso que a gente fala aqui. Nesses mais de 40 vídeos que a gente tem aí no nosso canal. E compartilhem esses vídeos, sigam-nos nas redes sociais, para nós é de extrema importância, como eu sempre digo, é agregar valor. Tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau!